Beleza? Bom, para terminar aqui com vocês agora, quero falar sobre o Marlon, né? O Marlon que foi muito bem, o Marlon Douglas na temporada de 2022 pelo Paysandu, onde somou então 43 partidas, 16 gols e 3 assistências e foi vendido então, né, que eu vou deixar essa matéria aqui, ó, na maior transação da história do Paysandu, renderam algo próximo da casa dos 350 mil euros para o Papão e foi um valor próximo ali de 2 milhões de reais, até porque o euro naquela época estava bem mais alto, né, do que está hoje, então quase 2 milhões nessa maior venda da história do Paysandu. Enfim, ele disputou no total então 90 jogos com 25 gols e no caso aqui, ó, vou deixar as passagens que ele teve. Ficou 2020 com 12 partidas, 5 gols, 2021 35 jogos e 4 gols e 2022 que ele foi o grande destaque com 43 jogos, balançou as redes também em outras 16 oportunidades e 3 assistências. Foi vendido então para o Gil Vicente, onde começou a jogar por lá. Se você for analisar aqui, parece que já tem um ano, mas ainda não, ele só começou em janeiro. No Gil Vicente, de janeiro a julho, jogou apenas 10 jogos na primeira divisão e agora, depois do campeonato ter recomeçado, em agosto, tem até aqui 9 partidas, então dá pra ver que ele tem jogado com mais frequência. Mas até vou deixar aqui também para vocês, ó, a frequência que ele tem entrado em campo. O último jogo dele foi no dia 7 agora de outubro, que ele jogou então 22 minutos contra o Chaves. O Gil Vicente acabou então perdendo por 4-2. Ele entrou aí no final, venceu também o Casa Pia, o Gil Vicente em casa, jogou 6 minutos. E a única partida dele jogando como titular, teve uma sequência boa no início, ó, jogando contra o Oliveirense, também o Portimonense, o Vitória e o Benfica. Ele jogou essas 4 partidas consecutivas como titular e depois ficou no banco. Então o Marlon Douglas começou muito bem e acabou então perdendo um pouco de gás nessa reta final lá no Gil Vicente. Porém, eu não descartaria essa alternativa de empréstimo para o próximo ano. Por quê, Gustavo? Ele vai ter ainda essa reta final de temporada, no mês de outubro, novembro, dezembro, jogando lá na equipe do futebol português. E se ele não tiver um bom desempenho, na minha opinião, poderia ser uma alternativa esse empréstimo dele para o Paysandu, principalmente quando começar a Série B, que aí seria lá para o mês de, geralmente, abril, né, no futebol brasileiro. Por quê? Porque ele já estaria basicamente mais de 1 ano e meio lá no futebol português, dá para ter um tempo para ver se ele vai se firmar ou não, e pode ser uma boa para o Gil Vicente, que ainda tem contrato longo com ele, pelo que eu vi aqui até julho de 2025, para ver se ele vai ter um bom desempenho ou não. Caso contrário, ele pode emprestar para o Paysandu e disputar uma Série B, no qual ele já jogou muito bem, já marcou 25 gols nesse período, e se ele faz uma boa Série B, ele pode sim ser vendido e valorizado pela equipe, ou até mesmo retornar para a equipe portuguesa e ser um pouco mais aproveitado. Que até peguei aqui a nota média dele lá no SofaScore, não está tendo um bom desempenho individualmente, ó, na temporada passada, 6.47 no futebol português, jogando tanto como ponta esquerda quanto ponta direita, mas muito mais pelo lado esquerdo, que foram então na temporada passada 10 partidas e 4 delas como titular, e no caso não marcou nenhum gol até aqui desde quando chegou na Europa, né? E nessa temporada então tem 10 participações, só que 6 delas na condição como titular, e aí nos últimos jogos saindo do banco. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Marlon Douglas? Se ele chegar, seria uma boa alternativa ou não? Jogador que é revelado na base do esporte e que é muito identificado com a sua torcida. E vale lembrar, né? Ele tá bem novo ainda, né? Mesmo tendo toda essa experiência, tá aí com seus 26 anos de idade atualmente. Deixa eu só conferir para ver se eu não estou enganado. É isso mesmo, então. Quero saber o que você está a dizer aqui sobre o Marlon e se poderia ou não ser um incremento para a equipe, no caso do Hélio dos Anjos, na próxima temporada. Certamente uma alternativa de velocidade sobre o ponto. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rossi, jogador que ficou livre no contrato durante um bom tempo, né, no mercado, melhor dizendo, nesse ano. Quando termina o seu contrato lá com o Al Faisaly do futebol da Arábia, ele tá então aí, ficou do mês de março, abril, até basicamente o mês de agosto, quando foi anunciado pelo Vasco para a disputa da reta final da Série A. Só contextualizando para vocês, o Rossi que tem 30 anos de idade, ponta direita, ponta esquerda, que assim, apesar de nunca ter jogado profissionalmente, né, no Paysandu, pelo menos não porque eu saiba aqui, se você souber pode deixar aqui embaixo, ele tem uma identificação bem forte e porque ele é de Belém, ele é de Prainha, na cidade então, no estado do Pará, e tem essa identificação, né, com o Paysandu, que ele já postou vários stories, várias fotos nas suas redes sociais com a camisa do Paysandu, assistindo alguns jogos, inclusive na temporada passada, né, algumas partidas na Série C, e nesse período que ele esteve de férias, podemos dizer assim, no Brasil, ele passou na sua cidade lá em Prainha e até postava stories direto, né, na sua cidade e tudo mais. Mesmo tendo alguns meses sem jogar profissionalmente, ele mantinha a forma física e eu tinha essa expectativa dele ser contratado pelo Paysandu, tanto que na época eu trouxe vários vídeos aqui para vocês
em nosso canal. Só que ele acabou então indo para o Vasco, né? Onde a grande questão é, ele chegou no Vasco, eu acho que para surpresa de todo mundo ele tem jogado muita bola, né? Foram até aqui então 4 jogos com 1 gol marcado e 3 assistências. Destaque então para a partida contra o Curitiba, que ele marca gol, dá assistência, foi muito bem. Então em 4 partidas ele tem 4 participações em gols nesse arranco do Vasco, né, que teve nas últimas rodadas da Série A, evitando um rebaixamento para a Série B. Enfim, quer dizer então que ele vai continuar para o Vasco no próximo ano e seria uma alternativa inviável para o Paysandu? Não, até porque a situação do Vasco não permite, por exemplo, ter uma renovação de contrato, não sabendo nem se vai estar na Série A ou na Série B do ano que vem. Pode acabar tendo um desempenho ruim nessa reta final do Campeonato Brasileiro e acabar não tendo seu contrato renovado, e pelo que eu vi aqui, o contrato dele seria esse contrato curto mesmo, de agosto até o final de dezembro, apenas, no caso, um valor mais baixo e tudo mais do que seria se ele tivesse chegado com um contrato de 2, 3 anos, que aí seria muito mais complicado de se imaginar. Ele teve ótima passagem então pelo Bahia, onde jogou de 2020 a 2021, nesse período então pela equipe baiana, somou 14 gols, 12 assistências em um total 95 jogos. Lá no futebol no caso da Arábia, ele começa a temporada de 2022 não muito bem, 15 jogos e 1 gol, mas a reta final dele foi muito boa. De agosto de 2022 até o início desse ano, foram 8 jogos e 8 gols marcados. Ótimo desempenho, então nesse início de temporada, até ter o seu contrato rescindido por lá. Ficou esse tempo de férias no futebol brasileiro e, no caso, assinou com o Vasco, onde tem tido um ótimo desempenho até aqui. Jogador que já teve passagens também no futebol chinês, Internacional, Chapecoense, Goiás, Operário, Paraná, Ponte Preta, enfim, vários clubes do futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Se ele não tiver um bom desempenho nessa reta final do ano e aparecer como uma alternativa no mercado, você gostaria de ter esse retorno, né? Quem sabe ao Rossi, para o Paysandu, que é o clube do coração, numa Série B, com certeza teria uma condição financeira muito melhor. Até mesmo o diretor de contratações do clube, e no caso representantes, havia falado que teve sim essa especulação do Rossi, mas que gostaria de ter um salário superior a 120, 150 mil por mês, o que seria completamente fora da realidade do Papão, estando na Série C, mas na Série B já passa a ser mais viável. Vou deixar também um mapa de movimentação do Rossi aqui para vocês, nessa sua volta ao Vasco, né? 1,70 m, 30 anos de idade, o destro aí então, que joga muito mais na ponta direita, nota média nesse retorno ao Vasco muito bem, né? 7,42, destaque na vitória no clássico contra o Fluminense e nesse duelo contra o Curitiba, o último jogo dele então contra o América no dia 25 de setembro, não tem conseguido então jogar nesse mês de outubro até aqui, pelo menos não pelos números que eu deixei aqui para vocês. Pode deixar então a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Rossi e desse seu retorno. Vale lembrar também que ele foi muito bem pelo Bahia em 2021, nota média pelo SofaScore 6,91, muito bom o desempenho, muito mais pela ponta direita naquela ocasião. 24 jogos, 20 como titular, marcou então 2 gols e 5 assistências na primeira divisão. Pode deixar aqui que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários, tanto sobre o Rossi quanto também sobre o Dalberto, que eu trouxe aqui para vocês no decorrer do vídeo. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 50 mil inscritos. Quem nos ajudou bastante também é a PagBet, que vai estar o link aqui no primeiro comentário fixado, e outras sugestões que já trouxemos do Paysandu, projeto de clube empresa, reforma de estádio, premiações para a próxima temporada, opções de jogadores, tanto aqui na tela quanto nessa playlist com mais de 200 vídeos do Papão. Valeu!